Ontem foi dia 28 de outubro, dia do Servidor Público Federal. Esses trabalhadores e trabalhadoras que têm, ao longo da vida, contribuído muito para o desenvolvimento do nosso país e, às vezes, são tão atacados, tão agredidos, por serem servidores públicos ou servidores do público. Eu quero aqui hoje, nesse momento, antes de iniciar o meu pequeno discurso, homenagear a cada servidor, a cada servidor público do nosso país, para dizer que eles são muito importantes para esse país e que nós precisamos muito deles e que precisamos sempre ter na perspectiva de melhor prepará-los, qualificá-los para servir a nossa população. Então, receba as minhas homenagens e meus parabéns pela passagem do dia e que continuem contribuindo como contribuem para o nosso país. Também me inscrevi aqui hoje, senhor presidente José Medeiros, para falar de uma figura extraordinária que completou 70 anos no dia 27, o sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembro que quando, em 1989, nós perdemos as eleições para presidente da República, uma coisa que me ocorreu do porquê que perdemos as eleições é que, naquele momento, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, ainda não estava preparado para ter um presidente com o nome de Lula. Porque não é só ser Lula, é ter nascido do seio do povo brasileiro, é ter nascido das camadas mais simples, mais pobres, com a possibilidade de até ter morrido, não ter crescido, não ter desenvolvido antes de crescer ou até mesmo de nascer. Mas o presidente Lula, teimoso e resistente, resistiu. Resistiu, persistiu e se tornou no maior e no melhor presidente desse país desta época. E se não a maior referência política, humana e social do Brasil perante o mundo. Então, ao completar esses 70 anos, eu quero me solidarizar com o presidente Lula e dizer que nós continuamos acreditando na capacidade que ele tem de interpretar o sentimento, os problemas e as necessidades do povo brasileiro. Eu poderia tecer aqui um rosário de programas desenvolvidos, criados, fortalecidos, consolidados pelo presidente Lula durante os seus 8 anos à frente do governo da República Brasileira. Mas vou destacar apenas o que cresceu o nosso país, senador Lindenberg, como soberania perante o mundo. Como esse país se fortaleceu perante o mundo na última década, nos últimos 12 anos. O respeito que esse país adquiriu e as intervenções que, a partir das ações da nossa política de relações internacionais, contribuíram para o mundo, na construção do G20, que fez com que praticamente, ou até com que desaparecesse a hegemonia do G7,
Hoje, não se fala como se falava no poder, na força e na capacidade de intervenção do G7, porque as discussões dos países mais desenvolvidos, de maior força econômica e política, acontecem no G20. Também a criação do BRICS, que não é uma iniciativa única ou pessoal do presidente, mas há um empenho pessoal do ex-presidente Lula na construção desse bloco político e econômico, que nesse momento passa por dificuldades, mas dificuldades que certamente, na medida que formos resolvendo a crise mundial, esse bloco econômico, político e demográfico será muito importante, não para fazer a polarização bélica que nós vivemos nos tempos da Guerra Fria, mas para fazer a polarização econômica e social que o mundo precisa. Então, ao completar esses 70 anos, camarada, companheiro, presidente Lula, nós precisamos ainda da sua coragem, da sua audácia, da sua perseverança e, sobretudo, da sua teima para ajudar o Brasil a passar por esse momento de dificuldades que enfrentamos, sobretudo política, e para dar continuidade a esse processo de transformação social, política e cultural que iniciamos a construção. Um operário nordestino que teve seu primeiro diploma como presidente da República foi o homem que teve a capacidade, a força de vontade e a coragem de enfrentar o status quo e revolucionar o país, transformar a cara do Brasil como nenhum outro antes dele. Como comemoramos na semana passada o Bolsa Família, criado em seu primeiro governo, retirou 36 milhões de pessoas da miséria extrema. Ações integradas do programa, como a obrigatoriedade de frequentar a escola e o acompanhamento médico, mudaram a vida dos mais pobres, que agora podem voltar a sonhar com o futuro. Mas isso, senhores, senhoras, senadoras e senadores, é apenas um ponto dos pontos louváveis dos 8 anos do governo coordenado pelo presidente Lula. Um programa muito singular para a vida no campo, como Luz para Todos, que retira parte da nossa população que ainda estava no século XIX e conduz para o século XXI. O presidente Lula pensou grande e continua pensando grande. Vários aspectos que esse país não tinha coragem de enfrentar, no governo do presidente Lula, enfrentou. Enfrentou a possibilidade de pensar um país com fome zero. E quando lançou o programa Fome Zero, foi muito criticado. Criticado por aqueles que não entendiam a extensão e a dimensão do programa, criticado por aqueles que sabiam que esse programa poderia fazer a redenção de muitas vidas e conduzir muitos brasileiros e brasileiras ao caminho da emancipação, ficaram contra. Diziam que esse programa era para proteger preguiçosos, que era para que os pobres não quisessem mais trabalhar. Quando criou o Bolsa Família, juntou aquele misturado de programas que eu tive a oportunidade de falar semana passada, num programa de intervenção econômica e social na vida do país. Econômica porque a Bolsa Família hoje é responsável pela movimentação da economia, sobretudo nos pequenos municípios.
e social, porque articulou a possibilidade de construirmos uma nova geração de brasileiros e brasileiras, saído das camadas populares, do seio da pobreza, para serem cidadãos e cidadãs com educação, com capacidade de poder enfrentar a competitividade do mundo capitalista, disputando espaços. E aí, vale abrir um parênteses. É isso que tem despertado o ódio dos nossos adversários contra o Partido dos Trabalhadores, contra, sobretudo, o presidente Lula, contra o governo, porque agora o filho do vaqueiro estuda na mesma escola que o filho do fazendeiro, o filho do operário na mesma escola que o filho do industrial, nas mesmas faculdades, inclusive nas melhores e maiores faculdades do mundo, através do programa Ciências Sem Fronteira. O presidente Lula já deu uma contribuição extraordinária para o nosso país. O Bolsa Família não é só um programa assistencialista. Aliás, ele nem é isso. Ele é um programa de inclusão social que vem promovendo uma revolução mansa e pacífica, silenciosa na sociedade brasileira. E o povo brasileiro, embora momentaneamente possa estar confuso diante do que é divulgado cotidianamente para atacar o governo, para atacar as políticas que esse governo desenvolveu, para atacar o presidente Lula, por medo de que ele possa retornar em 2018, vai compreender que fora desse projeto, mesmo com as suas imperfeições, não há um outro projeto que possa promover cidadania, que possa promover qualidade de vida para o povo brasileiro. Então, queria terminar essa minha fala aqui dizendo que eu tenho orgulho de estar no Partido dos Trabalhadores já há 31 anos, quase 32 anos. Dediquei a minha militância a esse partido e começa aqui, quando conheci o presidente Lula aqui no Senado Federal, no 5º Encontro Nacional do PT, que eu tive a oportunidade de saber que aqueles que consideravam analfabeto, e eu que já tinha o ensino médio, o ensino técnico completo, e estava cursando um curso superior, poderia ser conduzido e dirigido por aquele operário nordestino, teimoso, que era o presidente Lula, e que eu conheci na oportunidade aqui no 5º Encontro do PT. Daí para cá, eu dediquei a minha vida e meu trabalho em função dessa luta, de podermos disputar o país com programas, com projetos. E aí, uma das críticas que eu tenho à oposição hoje é que a oposição, senador Lindenberg, não tem projeto para oferecer ao país. Quando o presidente Sarney estava no governo, o Partido dos Trabalhadores fez um conjunto de propostas e o presidente Lula entregou para o presidente Sarney naquela época. No tempo do governo Itamar, o presidente Lula, junto com o Partido dos Trabalhadores, elaborou um programa para o país e entregou para o governo. Mesmo no governo Fernando Henrique, o governo que entregou e sucateou e roubou o país, o presidente Lula e o PT entregou uma proposta de caminhos e saída para aqueles momentos que nós vivíamos. Hoje nós temos uma oposição truculenta, rançosa, que pauta na crítica, na mentira muitas vezes. Poucas vezes se ouve um discurso como o do senador Serra, que hoje que faz uma reflexão mais madura sobre o processo, mas a maioria, se não praticamente todas as vezes, é um
discurso de ataque e de ofensas. Quero terminar dizendo que o Judiciário brasileiro, o Ministério Público, precisa equilibrar a balança, deixar de ter esse olhar vesgo que tenta permanentemente criminalizar o Partido dos Trabalhadores e os seus dirigentes e não cuida da apuração do que lhes é devido como deve, porque faz uma prática judicial seletista, seletiva, de perseguição. Desvia, inclusive, dos caminhos. Atacar a honra de um homem honrado e honesto como Gilberto Carvalho, o povo brasileiro vai conhecer, porque o Gilberto Carvalho vai ter a oportunidade de provar para esse país o quanto ele é sério, servidor do povo brasileiro e servidor das causas populares, e que é honesto. Então, termino aqui hoje para homenagear o presidente Lula, dizer que a gente tem que ficar com a pureza da resposta das crianças, porque é a vida e é bonita e é bonita. O Brasil certamente poderia ser melhor e será, porque é um processo de construção que começou há 12 anos atrás e que haverá de continuar, com o povo brasileiro participando, com diálogo, com debate e com contribuição para o país. Nesses versos do Gonzaguinha, penso sempre que a vida poderia, devia ser melhor e será, porque a cada dia nós estamos construindo mais um pouco de solidariedade, de paz e harmonia para o povo brasileiro. Obrigado, presidente.